Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra diz assim na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Talvez seja esse o versículo mais difícil de compreender na palavra de Deus, porque a compreensão dele ela ultrapassa todo o entendimento que nós temos, toda a nossa razão, a nossa lógica. Ele é um versículo fora da lógica, fora da normalidade. Em outras palavras, parece loucura você pensar que tudo coopera para o bem. Até coisas absurdamente ruins, injustiças, calúnias, difamações, traições, afrontas, acusações, humilhações e tantas outras coisas. Como isso pode contribuir para o bem? É uma pergunta que vem quando nós lemos esse versículo. Foi como eu falei, se for seguir ou tentar compreendê-lo pela lógica, pensando, raciocinando, nós não obtemos a resposta. Na verdade, ele não é um versículo pelo qual devamos meditar e tentar extrair dele uma resposta a esse questionamento, como que todas as coisas contribuem para o bem. Nós não devemos questionar, é um versículo que tem que ser aceito, é uma certeza, porque é uma afirmação, todas as coisas contribuem para o bem, ponto. É isso que Paulo diz, e ele só pode ser compreendido à luz da fé. Se olharmos com um olhar humano, realmente não tem como entender. Por isso que a palavra de Deus ela diz que o justo viverá pela fé. Quando nós cremos na palavra dele, nós passamos a ter uma perspectiva de vida e de mundo baseados na fé. Eu sei que pode parecer loucura, e para mim também parece, quando eu tento raciocinar o meu deserto, e talvez você tentando pensar, parando e pensando sobre o teu deserto, e olhando esse versículo você diga assim, mas não contribui para o bem mesmo. Existe um outro detalhe além da fé, que é a falta de compreensão de todo o cenário. Nós não enxergamos o todo, nós enxergamos um pedaço, uma parte só daquilo que é a nossa vida e o propósito de Deus nela. Deus ele enxerga o todo. Se a gente parar e olhar para personagens bíblicos e tanto que as coisas davam errada na vida deles, e como o Senhor ele transformou esse dar errado em dar certo, nós podemos concluir que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu sempre dei o exemplo de José, como que tudo que fizeram de ruim para ele, lá no final já da história dele, que ele se revela aos seus irmãos, ele diz, vós bem que intentaste o mal contra mim, mas o Senhor transformou todo o mal em bem. Quando nós olhamos o povo de Israel, todo o mal que Balaão tentou, havia ali uma tentativa de amaldiçoar o povo de Israel, Deus transformou a maldição em bênção. Quando olhamos Davi fugindo de Saul, o deserto de Davi foi de 10 anos, fugindo, se escondendo em cavernas, se escondendo em cemitérios, correndo de Saul, passando necessidade. Mas nesses 10 anos Deus construiu a vida de Davi e o preparou para governar sobre Israel. Quando vemos a vida de tantos outros servos e servas da Bíblia, da palavra de Deus, como que Deus ele foi usando cada situação ruim a favor dos seus servos, como que Deus ele foi transformando cada malefício que foi feito a favor deles. E olha, Deus não muda, a sua metodologia não muda, o seu jeito de operar não muda. Ele continua sendo um Deus que faz com que as coisas cooperem para nós, a favor da nossa vida. É um versículo muito fora da caixinha, se for tentar compreender ele com o olhar humano. Agora, se olhar para ele com o olhar da fé, ele traz uma paz muito grande ao coração. Ele traz um descanso, uma confiança. É como se você dissesse assim, minha vida está na mão do Senhor mesmo, é Ele quem dirige, eu vou descansar nessa viagem, vou dormir e deixa Ele dirigir. E você fecha os olhos e confia. E você sabe que Deus está te conduzindo para o melhor lado,
que tudo pode estar dando errado, humanamente falando, que tudo pode estar indo contra, piorando, que as coisas podem estar ficando gravíssimas e irreversíveis, mas você confia que tudo isso coopera para o teu bem. Sabe-se lá como, não importa, nós não devemos tentar entender, nós devemos aceitar e crer acima de qualquer outra coisa. Esse versículo, eu acho que ele foi o tema da vida de Paulo. Foi um homem de Deus, um homem que teve a sua vida diante do Senhor. Ele viveu experiências e ao longo da sua história inteira ele percebeu isso. Desde que ele se converteu no caminho de Damasco, ele foi apedrejado, sofreu naufrágios, foi esbofeteado, ele foi chicoteado. Paulo foi acusado, parou em tribunais, foi preso. Não foi uma vida fácil e nem uma morte fácil. Mas tudo que ele viveu, cooperou para o bem. E ele entendia isso. A nossa leve e momentânea tribulação, diz Paulo, produz para nós um peso de glória muito excelente. Um homem que sofreu o que sofreu dizia que a tribulação que ele vivia era leve e momentânea. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje seja mais um daqueles dias difíceis. É normal isso. A gente tem até um lema no deserto. Final de semana é mais difícil, né? Piora demais. Mas sinta-se cuidada pelo Senhor. Abraçada pelo Senhor. E que o Espírito Santo te conforte, te console, te fortaleça, te renove. Esse é o papel dele. Ele é o consolador. Ele traz o alento quando só há angústia. Ele traz a paz quando só há aflição. Hoje talvez seja um daqueles dias difíceis, sim. Mas com o Senhor nós podemos encontrar paz onde não há paz. Uma paz que excede o entendimento humano. Uma paz que excede as circunstâncias da vida. Uma paz que excede os dias ruins. Que Deus ele possa te fortalecer e te guiar. E sobretudo te fazer enxergar com o olhar da fé. O olhar da fé é o que vai te levar até o galardão. Seja o galardão dessa vida, a restauração e tudo que Deus quer realizar, seja o galardão da vida eterna. Descansa, confia, porque todas as coisas contribuem para o teu bem. A paz do Senhor Jesus.